Boa noite. Agora estarei gravando a aula prática para a disciplina de domínios morfoclimáticos. Aqui é o Wesley, um dos monitores da disciplina. Vou estar gravando esta versão da aula dividindo a bacia em 3 partes: parte alta, parte média e parte baixa. Para que isso? Para as pessoas que tiverem uma bacia muito grande. A bacia que eu peguei de exemplo aqui é a maior bacia que nós estamos trabalhando, ou para as pessoas que têm um PC um pouco mais fraco. Então, aqui está o roteiro. Essa primeira parte da hidrologia foi feita na aula, e a questão dos biomas também já foram disponibilizados para vocês. E os vídeos, né, a respeito dessa parte da hidrologia estão separados desse que eu vou gravar agora. Portanto, nesta aula eu vou mostrar como baixar os dados do site do MapBiomas, como abrir os dados, como dividir a bacia usando o plugin, como converter a bacia. A gente primeiro vai recortar, a gente vai usar o Datum WGS para recortar, para recortar o arquivo do MapBiomas, porque o arquivo do MapBiomas vem WGS, para a gente não ter esse problema. Então, assim, eu vou fazer esse vídeo extra para né, quem não conseguir fazer da forma que a primeira forma que foi mostrada, conseguir fazer dessa forma aqui, certo? Então vamos lá. Então primeiro, aqui, né, no caso dessa aula, baixar os dados do site MapBiomas. Então vou aqui no meu navegador, o MapBiomas Download. Escrevo isso no Google, MapBiomas Download. Vou download MapBiomas. Vou aqui em mapas das coleções. Aí primeiro eu vou aqui, ó, a paleta de cores RGB está disponível no arquivo. Isso daqui vai servir para a gente classificar. Então, na hora exata eu vou explicar com mais detalhes. Então eu vou clicar aqui em arquivo e vou baixar. Aí eu vou salvar na minha pasta de trabalho. No meu caso aqui eu já salvei, né? Mas no caso de vocês escolhem uma área, e se vocês baixarem, por acaso cair em downloads, vocês coloquem na pasta de vocês. Então, esta é a tabela que vai baixar. Isso aqui vai servir para a gente classificar posteriormente as classes de uso e ocupação. Então, salvem essa tabela na pasta de trabalho. Pode ser de dados brutos ou de processamentos. Certo. Aí a gente vai rolar a página para baixo e vamos procurar. Então, na aula foi mostrado como saber se a sua bacia está em determinado bioma. Aqui eu já vou fazer direto. Já vou partir do pressuposto que você já sabe onde está a sua bacia.
Mas então nós vamos fazer o seguinte. Vamos em, por exemplo, o ano que a gente quer. Vamos supor que a minha aqui está na Amazônia. Poderia ser Pantanal, Atlântica. Eu vou fazer com uma bacia aqui do bioma amazônico. Aqui, né, dividido por biomas. Aí, vamos supor que eu vou querer do ano de 2018. Aí eu clico em 2018. Aí eu vou colocar aqui em salvar arquivo e dar OK. No caso do meu aqui que eu estou utilizando o Mozilla Firefox. Aí depender do navegador, vai abrir essa janela de uma maneira diferente ou já vai baixar direto, enfim. Para quem está usando Mozilla, salvar arquivo OK. Eu vou cancelar porque eu já baixei o arquivo. Aí, agora nós vamos... Aí eu vou salvar, colocar o arquivo na minha... Aqui, tem downloads. Eu vou colocar esse arquivo na minha pasta de trabalho. No meu caso aqui, monitoria. Aula mapbiomas. Dados brutos. No caso já até coloquei aqui. Está aqui. Então coloquei. Aqui no meu eu fiz uma pasta só para essa aula. Mas no de vocês, quem quiser fazer uma pasta só para essa aula pode. Quem quiser já salvar na pasta geral de dados brutos pode também. Aqui eu peguei uma bacia diferente da que eu já estava trabalhando, então por isso que eu já fiz uma pasta justamente para essa bacia. Então, certo. Aí os arquivos já estão aqui. No caso, a tabela e aqui a imagem. Agora vamos abrir o QGIS. Minimizar. QGIS Desktop. Aí pessoal, vamos criar um novo projeto somente para nós fazermos esses processamentos. No caso dessa versão da aula, né? Para quem não deu certo com a primeira metodologia, que o computador não aguentou rodar, enfim. Então vamos, para não ter nenhum erro, vamos fazer um novo projeto. Então nós vamos vir aqui, novo projeto. Vamos configurar o nosso Datum para WGS84. Ah, mas não é Cirrus 2000? Sim. A gente vai depois converter para Cirrus 2000. No entanto, os dados provenientes do mapa biomas vêm WGS84. Então, para não ter erros referente a datum, algo do tipo, a gente não vai mexer em converter os arquivos por agora, somente depois os dados tudo já prontos. Então nós vamos ter essa cautela para evitar possíveis erros aí no computador de vocês. Então nós podemos configurar o datum aqui, ó, canto inferior direito. O meu aqui já até está para o padrão WGS84. Então nós vamos, mas vamos supor que no de vocês não está aqui. Então vocês vão colocar WGS84. WGS84. E aqui, pessoal, atenção, ó, tema de coordenadas geográficas. Aí, atenção, aqui, ó, tem vários WGS, mas vocês vão colocar o com código 4326. Não vou evitar explicações mais alongadas sobre isso, para a aula não ficar muito grande. Então, só saber desse código aqui, pode colocar aplicar e OK.
certo. Aqui já estava, mas eu fiz o procedimento para vocês verem. Agora vamos adicionar os nossos dados. Aqui no gerenciador de fontes de dados livres. Raster, que a gente vai adicionar o dado do mapa biomas. Buscar. Aí eu vou colocar aqui dados brutos, no meu caso aqui. Abrir, adicionar. Aí podem fechar. Aí pessoal, é normal, é absolutamente normal demorar a carregar. Até em um PC um pouco melhor vai demorar a carregar, porque é o dado do bioma amazônico inteiro nesse caso. No meu aqui carregou. Agora nós vamos abrir os nossos dados da nossa bacia hidrográfica. Então vamos aqui, né? Vetor. No caso minha aqui, tá com esse nome, bacia cônica, porque a bacia hidrográfica que eu estou trabalhando, ela está no meio de dois fusos, então a gente está usando a projeção cônica de Peters. Então, na maioria da turma vai estar a bacia 23 Sul, alguma coisa do tipo. Foi aí que a gente estava utilizando. Então, vou abrir a bacia. Aqui no meu caso vai aparecer isso porque o meu projeto está em um sistema de coordenada e minha bacia está em outro. Mas depois a gente vai converter. Então pode cancelar aqui e close. Abrimos a bacia. Agora a bacia está no meu caso aqui, né, na projeção cônica. No caso de vocês vai estar na projeção UTM, Mercator. Nós vamos transformar ela para WGS para a gente fazer o recorte da nossa área de estudo, para ficar com o datum idêntico ao datum do nosso dado principal. Então, para isso nós vamos em vetor, aí nós vamos em gerenciar dados, vamos em reprojetar camada. Aí aqui nós vamos em camada de entrada, colocar a nossa bacia e SRC de destino é PSG 4326 WGS84. No caso do meu já está aqui. Pode ser que um de vocês tenha que procurar, mas é o mesmo sistema que eu já mostrei, WGS84 é PSG 4326. Não vou colocar que o meu já está. Aqui é o tipo de transformação que vai fazer, não vamos entrar em detalhes. Aqui no reprojetado vamos salvar no arquivo. Aqui no meu caso eu vou salvar em bacia WGS 84. Vou colocar 2 aqui porque eu já tinha salvo uma aqui. Mas de vocês não precisam colocar 2 não. Aí executar. Close. Então podem desabilitar esse bacia conic. Não apague não, só desabilitem aqui. E aqui vai estar bacia WGS. E aqui, ó, só para vocês verem, clicar com o botão direito propriedades. Informação, o nosso dado já vem em WGS geográfico. Aí conferir a bacia aqui, propriedades. WGS 74. Aí, ó, é PSG 4326. Então tá tudo certo. Vamos salvar o projeto aqui. Só para, se houver algum tipo de travamento inesperado, a gente não perdeu o que a gente fez. Mas a gente espera que não tenha isso. Então, salvar projeto. Aqui eu vou salvar em aula biomas, salvar em processamento. Aqui eu já salvei um projeto, né? Quando eu estava preparando a aula de vocês, fazendo os testes. Então vou salvar como projeto 2. Mas vocês podem salvar somente como projeto. Ou com outro nome também que vocês consigam identificar esse projeto. Mas enfim, salvar.
projeto, você tem aqui o nome, projeto 2. Agora nós vamos recortar. A aula vai ficar um pouco mais extensa, pessoal. Estou falando bem pausadamente para, né, aí quem tem mais costume com essas ferramentas, né, tem um pouco de paciência, mas eu quero que todos entendam. Então, por isso que eu estou falando bem pausadamente. Agora já que o nosso shape file e o nosso arquivo raster está com o mesmo sistema de coordenadas, agora nós podemos fazer a extração. No entanto, nós não vamos fazer a extração da bacia inteira, por causa da questão que pode dar problema, né, no computador de vocês. Pode ser que não, mas como eu disse, essa videoaula é para evitar esse tipo de problemas. Então vamos tomar o máximo de cuidado possível. Então primeiro nós vamos recortar só, não vamos recortar exatamente na delimitação da bacia. Nós vamos recortar uma parte para depois recortarmos a delimitação da bacia, para evitar travamento, para evitar que o cage desfeche. Então vamos para isso em raster agora, extrair. Aí que nós vamos colocar recortar raster pela extensão. Aí aqui vamos colocar a nossa imagem baixada do site, do mapa do bioma. A extensão do recorte, vamos clicar aqui, calcular a partir da camada, vai ser a bacia WGS84, que foi que a gente fez a conversão das coordenadas. Aqui em valor sem dados 0, para não ficar aquela borda preta. Aqui podemos deixar camada tipo de dado, aqui vamos salvar. Vamos salvar no arquivo, como vocês já estão acostumados. Aqui eu vou salvar recortada pela extensão. Eu vou colocar um 2 aqui, porque como vocês já veem, eu já fiz os procedimentos anteriormente. Salvar, executar. Aí vamos aguardar, dependendo do computador, vai até demorar um pouquinho. Aí eu vou pausar o vídeo. Então, o meu vai rápido, mas é porque eu pausei o vídeo. Porque senão as pessoas vão achar, no de Wesley foi rápido, no meu tá demorando. Não, é absolutamente normal demorar um pouco. Então eu vou pausar. Aí quando terminar o procedimento, para o vídeo não ficar enorme, eu volto. Bem, pessoal, meu procedimento já foi feito. Eu vou apertar em close. Aqui, ó, vai aparecer isso daqui, ó. Talvez de vocês não vejam carregando, porque talvez está fazendo em segundo plano, algo do tipo. Vai aparecer aqui, ó, algoritmo recortar raster de extensão finish. Então podem dar close. Aí vamos desmarcar essa coleção aqui. Vamos desmarcar a bacia. Ah, mas não ficou a delimitação certinha. De vocês provavelmente não vai ficar igual esse, vai ficar um quadrado, porque esse daqui já estava no fim do nosso arquivo. Tá vendo? Isso aqui é tudo preto, é valor no data, mas nosso arquivo, ó, vai até aqui. E a bacia está justamente no limite. Mas um de vocês provavelmente vai ficar um quadrado, ou algo do tipo. Então não vai ficar exatamente igual a esse, até porque a extensão da bacia é diferente e tem essa questão da delimitação que eu falei. Então não se preocupem se ficar um arquivo diferente. Aqui, por ser uma área também de preservação, tem poucas classes, existem poucas classes de uso e ocupação da terra, a grande maioria é floresta. Então fica em grande parte preto assim, pouca variação nas tonalidades de cinza. Então onde vocês podem ter mais variações na tonalidade de cinza. Por exemplo, se fosse pegar um local aqui, ó, onde que minha mãozinha aqui tá pegando, isso é totalmente diferente. Então se ficar um arquivo diferente, não precisa se preocupar, não vai estar errado. Ok. Agora
nós vamos baixar um plugin para dividir a bacia em 3 partes. Para usar esse plugin, nós precisamos dos arquivos em unidades de medidas métricas. Então nós vamos colocar bacia conic. No caso de vocês, bacia UTM, zona, alguma coisa. Então, nós primeiro temos que baixar um plugin. Então nós vamos em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aí, cliquem aqui em tudo e escrevam o seguinte: Polygon Divider. No caso meu já está instalado, mas de vocês vai estar aqui aparecendo instalar complemento. É só clicar em instalar complemento, ele vai instalar e vocês podem apertar em close. Certo, então nós vamos dividir a nossa bacia em 3 partes iguais, para a gente fazer o recorte parte por parte. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte procedimento. Aí, pessoal, nós vamos em vetor. Aí nós vamos em... vai aparecer agora o nome do nosso plugin, chamado Polygon Divider. Vamos clicar e vai aparecer o plugin pra gente. Aí aqui em input nós vamos colocar o arquivo que a gente quer dividir, que no caso aqui é o bacia conic ou bacia 22 sul, enfim. Output file é onde que a gente quer salvar. Então no meu caso aqui já apareceu nos processamentos. Aqui eu vou colocar dividido. Dividido. Eu vou colocar aqui ele somente dividido. Eu vou colocar dividido conic. No caso, quem é o TM, coloca dividido TM, só para diferenciar. Salvar. Aí aqui, pessoal, nós vamos colocar o número de divisões que a gente quer. Aqui, se a gente quisesse dividir em áreas, por exemplo, eu quero áreas de 10.000 metros, 10.000, enfim. Aí a unidade aqui, não, eu quero em divisões certas. Então eu quero ela em 3 partes: parte alta da bacia, parte média da bacia, parte baixa da bacia. E qual que é a direção do corte? Esquerda para direita? Não, vamos colocar de cima para baixo. Então, para dividir ela de cima para baixo em 3 partes. Tolerância aqui, pode deixar essa mínima aqui mesmo, pode deixar marcado como está aí no default e vamos dar OK. A ferramenta pode ser muito utilizada em... Aqui, pessoal, podemos colocar em cancelar. Isso aqui é porque o datum está diferente. A gente converteu para métrico para fazer esse corte. Então podemos cancelar. E aqui podemos desmarcar esse bacia conic. A gente viu que fez o nosso corte. Então a bacia está dividida em 3 partes iguais. Agora nós temos que exportar cada parte dessa. Depois a gente recortar, né, o nosso arquivo raster usando a extensão de cada parte. No entanto, agora que nós já dividimos em 3 partes, nós vamos converter novamente para WGS84 para a gente poder fazer o recorte. Então vamos em vetor, aí nós vamos em gerenciar dados, reprojetar camada. Aí aqui nós vamos colocar em... ele deu esse nome, divide Polygon, aqui o nome que a gente deu, dividido conic, então vai ser esse. E vamos transformar para WGS34 4326.
Aí o mesmo esquema, se vocês não tiverem, vocês procurem aqui, como a gente já falou várias vezes. Então tá tranquilo. Aí aqui em reprojetado, nós vamos salvar a nossa camada. Clicar, salvar no arquivo. Vamos dar o nome de dividido, nossa pasta dividida, WGS74. No meu caso vou colocar 2 porque eu já tenho um arquivo. Vamos salvar. Vamos executar. Fechar. Então aqui podemos ir, botão direito, propriedades, WGS. Então deu certinho. Salvar aqui para garantir. Agora nós vamos exportar cada parte da bacia. O método é um pouco mais trabalhoso, mas é para não pesar o computador de vocês e não dar erro. Então vamos exportar cada parte da bacia. Então nós vamos clicar em cima aqui, que pode ser que o de vocês esteja aqui, não. Clica aqui em dividido. Vai aqui em selecionar feições. O de vocês por certo já vai estar essa seleção. Então vamos clicar aqui. Aí vamos clicar, selecionamos. Então essa é a parte alta da bacia. Então aqui vamos dividido com o botão direito, exportar, salvar as feições selecionadas como, tem que ser aqui, ó, selecionadas, não vai colocar aqui não, selecionadas. Nome do arquivo, colocar parte alta. Eu vou colocar WGS pra gente saber. Aí vamos salvar. Ok. Pronto, tá vendo que até mudou a cor aqui, ó, parte alta WGS. Agora vamos clicar em dividido WGS74. Aqui novamente. Vamos apertar para a gente extrair a parte média. Aí apertou aqui, ficou amarelinho, botão direito em dividido, exportar, salvar feições selecionadas como, nome do arquivo, parte média WGS84. Salvar. Ok. Novamente, agora a parte baixa. Clicar em dividido WGS. Clicar na parte baixa. Vamos no botão direito em dividido WGS, exportar, salvar feições selecionadas como, nome do arquivo, parte baixa WGS. Salvar. Ok. Pronto. Então já foi dividida a nossa bacia. Aqui coincidentemente ficou verde também, mas deu certinho. Vamos ter uma parte alta, parte média e parte baixa. Vou salvar novamente. Agora vamos recortar cada uma dessas partes. Para isso nós vamos em raster. Nós vamos em extrair. E agora sim, recortar raster pela camada de máscara. Aí a camada de entrada vai ser a rec extensão, que é o que a gente recortou pela extensão anteriormente. A camada de máscara, vamos colocar a parte alta primeiro, para a gente seguir a sequência. Parte alta. Aqui não vamos mexer, atribua um valor sem dados, não esquecer de colocar zero, senão vai dar errado. Aqui igualar a extensão da imagem recortada com a extensão da camada de máscara. Desmarcar. Vamos abaixar. Aqui muito importante, agora nós temos que mexer aqui. Nós estamos utilizando, só para vocês verem, botão direito, extensão, um produto de inteiro de 8 bits sem sinal, byte. Então a gente tem que vir aqui, use camada de entrada de tipo de dado, não deixe assim, clique, coloque byte.
e vamos salvar. Salvar no arquivo. Esta é a parte alta. Então, nós vamos colocar rec de recortado, parte alta. Novamente vou colocar o 2, porque eu já tenho um arquivo. Salvar. Executar. Aguardar um pouco. Close. Aqui, ó. Rec parte alta. Vou desabilitar isso daqui só pra gente ver. Recortou só a parte alta. Agora vamos recortar a parte média. Essa daqui. Mesma coisa. Raster. Extrair. Recortar raster pela camada de massa. Aqui, ó. Muito cuidado. Colocar rec e extensão. É o arquivo que a gente está usando para ser recortado. Camada de máscara. Parte média. WGS 84. Valor sem dados 0. Igualar a extensão aqui, desmarcar. Aqui, tipo de dado, saída. Use camada de entrada do tipo de dado. Tira isso, coloca byte. Salvar em arquivo temporário, não. Clica aqui, salvar no arquivo. Então, rec extensão. Não, desculpe. Rec parte média 2. No meu caso aqui. Salvar, executar. Pronto. Finish. Eu posso dar um close. Aí vou desabilitar essa parte média pra gente ver se funcionou. Funcionou. Vou desabilitar a parte alta. Olha lá, só a parte média que a gente recortou. Salvar mais uma vez para garantir. Essa é a maior bacia que vocês estão utilizando. Vamos agora recortar a parte baixa, que é essa. Vetor, não, raster. Extrair. Recortar raster pela camada de máscara. Aí aqui nós vamos colocar novamente rec extensão. Camada de máscara, a parte que falta que é a parte baixa da WGS. Valor sem dados 0. Igualar a extensão, desmarcar. Use camada de entrada de dados, vamos colocar byte. Recortado, vamos salvar. Salvar no arquivo. Rec parte baixa 2. No meu caso, salvar, executar. Close. Fechar. Retirar aqui. Então vocês viram, ó. Só desmarcar para vocês verem. Ficou as partes. Recortou tudo certinho. Vou salvar. Agora nós vamos unir. Então, como que nós vamos unir? Só lembrando, fazendo todo esse trabalho por causa do questão do computador. Ele poderia recortar tudo de uma vez. Beleza. Então vamos agora em raster. Aí em raster nós vamos em miscelânea e vamos em mesclar. Então a gente vai unir. Quais camadas que a gente quer unir? Vamos clicar aqui, adicionar e vamos a recortada parte alta, recortada parte média, parte baixa. E não faz diferença se está em cima ou embaixo não. O importante é colocar os arquivos corretos. Ok. Float 32? Não. Vamos colocar byte. Novamente. Tratar valor do pixel entrada como sem dados 0.
Atribuir um valor sem dados, saída 0. Mesclado, vamos salvar. Salvar um arquivo. Vamos dar o nome de bacia. Vamos dar o nome de mesclada WGS. Salvar. Executar. Pronto. Close. Aí vamos marcar REC parte baixa, REC parte média, REC parte alta. Vamos salvar. Então, ó, mesclada WGS. Funcionou direitinho. A bacia está pronta para o uso. Agora, nós vamos pronta para uso no sítio de recortada. Só que nós queremos calcular, fazer um cálculo de área depois. Então, para isso, nós vamos converter agora para o sistema métrico. No caso aqui, a coordenada do sistema de projeção cônico. No caso de vocês, sistema de projeção UTM. Para isso, vamos em raster. Nós vamos em projeções, reprojetar coordenadas. Em aqui, vamos colocar mesclada WGS, SRC de destino. No meu caso, vai ser a projeção de Albers, South America Albers Equal Area Conic. De vocês vai ser Cirrus 2000, TM, zona alguma coisa. Então, já vou marcar de uma vez aqui. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já falou sobre isso muito. Aqui, valor sem dados. Não esqueçam, 0. Aqui vocês deixam não definido. Coloque 0 aqui não. Só aqui, valor sem dados. Use camada tipo de dado. Byte. Reprojetado, vamos salvar. Salvar no arquivo. Então, mesclada. No caso aqui, Albers, né? No caso de vocês, o TM 22 Sul, 23 Sul, enfim. Aqui eu poderia colocar Conic também. Enfim. Salvar. Executar. Vamos aguardar. Algoritmo finish. Close. Mesclada Albers. Vamos desligar a mesclada WGS. Certo. Mesclada Albers. Botão direito, propriedades. Podemos fechar. SRC. South America Albers. No caso de vocês vai estar em UTM. Na maioria de vocês. Posso fechar. Posso salvar meu projeto. Certo. Agora a bacia está pronta para a gente fazer alguns próximos procedimentos. Agora, por uma questão de, até mesmo de ensinar vocês a fazer tudo corretamente, nós vamos abrir um novo projeto. Por quê? Esse projeto, vocês lembram que a gente salvou em WGS 84? Agora nós vamos prosseguir trabalhando com ela em Albers. No caso de vocês, o TM. Então, vamos fazer um novo projeto para isso. Isso é uma questão para evitar erros mesmo. Né? A gente poderia continuar trabalhando aqui, que eu acredito que não daria erros. Mas para fazer tudo como manda o figurino, vamos abrir um novo projeto. Vim aqui, ó, canto inferior direito. Aí vamos colocar nosso sistema de coordenadas. No meu caso já está aqui, Albers. Aí quem for TM, ou pode procurar aqui, enfim. Ok. Aplicar. Ok.
Agora eu vou abrir meu arquivo. Aqui em abrir, raster. No meu caso tem processamentos. O último que eu salvei agora, deixa eu abrir aqui mais. Vou pegar aqui o último que eu salvei. Mesclada Albers. Abrir. Adicionar. Tá vendo que agora ele adiciona sem aparecer aquela mensagem? Porque tá tudo certinho no sistema de projeção. Agora eu vou salvar o projeto. Vou salvar na minha pasta. Aqui já tem um projeto. Aí só para diferenciar, eu vou colocar RJ de projeto. Vou colocar simbologia, porque a gente vai fazer algumas coisas em relação à simbologia. Salvar. Só para diferenciar mesmo, pessoal. Vocês podem também ter outro nome. Certo. Agora nós vamos classificar nosso MDE. Para isso vamos com nosso MDE não, desculpe, o nosso arquivo raster com as informações baixadas do Map Biomas de uso e ocupação da terra. Mesclada Albers com botão direito, propriedades. Nós vamos em simbologia. Aqui, tipo de renderização, vamos colocar paletizado valores únicos. Certo, somente isso. Vamos em classificar. Aí vai demorar um pouquinho, dependendo do computador de vocês. O meu que foi rápido, porque eu já tinha feito o procedimento. Mas se vocês se demorar, não preocupe. Aqui tá vendo, pessoal, que apareceu um vermelho e um 3. Mas como que eu vou saber o que é 3, o que é 12, o que significa esse rótulo? Por isso tem aquela tabela. Então eu vou abrir minha tabela. Vou aqui eu salvei em dados brutos, Map Biomas, legenda. Aqui, por exemplo, ó, o primeiro que é 3. Então nós vamos ver aqui. ID 3. O que é 3? Formação florestal. Então o 3. Eu clico duas vezes aqui. Formação florestal. Pessoal, floresta representa de vermelho? Normalmente não. Clica duas vezes aqui. Né, eu somente cliquei duas vezes em cima do vermelho. Aqui ó, vocês podem rodar isso daqui. Normalmente um verde mais escuro. Ok. O meu aqui vai ter muita floresta por causa da área. Aqui o 12. Vamos na tabela. O que é 12? Formação campestre. São 12. Vou pôr um verde mais bem clarinho para diferenciar. Deve ter pouco. Por isso eu coloquei esse verde bem claro. Campestre. Novamente, 15. Pastagem. Aqui também eu tô pondo as classes menores, nesse caso aqui, com a cor um pouco mais viva, vamos dizer assim, para a gente conseguir visualizar pelo tanto de informação florestal que tem. 24. Infraestrutura urbana. Infraestrutura urbana. Eu vou colocar cinza. Cinza é só arredar aqui. Um cinza bem escuro. E o 33. Rio, lago, oceano. Aqui não vai ter oceano, né? Vou pôr azul. Vou colocar. A maioria vai ser rio. Aqui no meu caso. Mas só porque lá está assim, vou colocar. Ó, aqui vai ser rio. Se na área de vocês tem lago, alguma coisa, aqui vai ser permanentemente rio. Mas
Eu vou colocar o lago. Só pra seguir. Aí pronto, classificamos. Tá vendo? Ficou a maioria do meu aqui verde. Justamente por causa que aqui é uma área com uma formação florestal bem densa. Vou salvar. E aqui, pessoal, a ideia, né, é vocês compararem de anos atrás, enfim, como a gente explicou, né, a gente está ensinando. No caso, eu peguei o ano de 2018, mas é interessante vocês fazerem de outros anos. Por exemplo, 1990, 2000, 2010, 2018 ou 1985, 2018, enfim. Pelo menos 2 anos para ver essas mudanças históricas. Mas aí quem quiser fazer mais fica a critério. Agora, pessoal, nós vamos utilizar uma ferramenta aqui, ó, em buscar. Quem não tiver aqui essa caixa de ferramentas, é só ir aqui, ó, caixa de ferramentas. Aí vamos escrever aqui em buscar r.report. Clica aqui 2 vezes. O que essa ferramenta vai fazer? Ela vai calcular o tanto de formação florestal que tem, o tanto de formação campestre, enfim, pastagem. E é interessante dela que você não precisa transformar o seu dado em shapefile. Com ele em raster você já pode calcular. Então vamos aqui, mesclar Albers, que é a nossa camada. Okay. Qual unidade? Hectares, quilômetros, porcentagem. Entendeu, pessoal? O ideal é que vocês façam pelo menos de quilômetros, hectares, porcentagem. O vídeo já está extenso. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer somente de porcentagem. Aí, pessoal, não esqueçam de uma coisa. Temos que colocar aqui, ó, não reportar células onde nenhum dos mapas tem dados. Temos que clicar aqui. Não vai dar errado. Assim, ele vai rodar o procedimento, mas não vai dar o valor que a gente quer. Então aqui, salvar em arquivo temporário? Não, salvar no arquivo. Eu vou salvar em processamento mesmo. Eu vou colocar dados bacia. Aí eu vou colocar, no meu caso, porce de porcentagem. Aí vocês colocam metro, quilômetro e porcentagem, né? Passam dos 3 tipos. Você vai salvar em texto mesmo, tá? TXT files. Salvar e executar. Vou dar um pause no vídeo, que já está muito grande. Aí quando terminar o processamento eu volto. Não, na verdade nem precisou. Já terminou. Posso fechar. Aí agora eu vou na onde que eu salvei ele. No meu caso, em dados brutos. Não, desculpem. Aula Map Biomas, processamentos. Arquivo TXT. Tem que ter um arquivo TXT aqui. Dados vacia, porcentagem. Olha que interessante. Ele calculou porcentagem. Aí, da classe 24, a gente sabe qual que é 24, por exemplo. Vai no Excel aqui e vê. No caso, a 3 aqui, com certeza, é o fragmento florestal. Então, né, no caso dessa bacia, um caso bem emblemático, que a grande maioria é coberta por floresta. Mas, enfim, aí fez o cálculo. Então, é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Mas aí vocês, né, vão utilizar esses dados depois. Podem fechar, que já está salvo. Vai no projeto de vocês. Salva o projeto. E podem fechar. Então, pessoal, lembrando, foi uma aula mais longa pelo fato de eu estar fazendo bem recortado para não ter problema com processador, memória, tá? Mas tem jeito de fazer mais rápido. Então, é isso aí. Obrigado pela paciência e até mais.